O sol já se inclinava no céu, lançando sombras longas sobre a terra rachada da fazenda Boa Esperança. O nome era uma ironia cruel nos tempos atuais. A esperança ali havia secado, tal como os rios que antes banhavam os campos férteis do Bezine. Lugar Mateus Andrade, de 28 anos, enxugava o suor com a manga da camisa xadrez puída, enquanto conduzia o último bezerro ao curral. As mãos calejadas e os olhos fundos denunciavam dias longos demais, noites curtas demais e um coração carregado de preocupações. A fazenda que herdara do pai estava mergulhada em dívidas. O banco já havia enviado 2 avisos. Se nada fosse feito até o fim daquele mês, perderia tudo. Ele olhou ao redor. O celeiro precisava de reparos, a cerca estava tombada em partes e os animais emagreciam com a seca persistente. Mas mais do que isso, havia um vazio no peito. A sensação de fracasso o acompanhava como um fantasma. Naquela tarde abafada, Mateus decidiu ir até a cidade vizinha buscar algumas ferramentas emprestadas com o velho Zé Benedito. Montou no cavalo Trovão e pegou a estrada de terra batida, que serpenteava pelas colinas do interior como uma cicatriz. Foi no quilômetro 7, perto do velho eucalipto torto, que ele viu um carro parado no acostamento, com o capô levantado. Era um modelo antigo, desses que só ricos conservavam. E ali, tentando entender o motor como quem decifra um mapa em grego, estava uma mulher. Ela vestia um jeans claro e uma blusa branca, simples, mas que realçava sua figura elegante. Cabelos castanhos claros presos em um rabo de cavalo desajeitado, e um par de olhos que reluziam sob o sol, com uma força que desequilibrava. Era como se aquela paisagem rude do sertão tivesse, de repente, recebido um toque de poesia. "Tá com problema?" perguntou Mateus, desmontando do cavalo com um sorriso cauteloso. A mulher se virou e franziu os lábios. "Acho que ferveu", respondeu, enxugando a testa. "Abriu o radiador com o motor quente?" "O quê? Não, eu só..." Ela riu meio sem graça. "Acho que a cidade já me deixou mimada demais." "Desculpa." Mateus se aproximou, olhou o motor e disse: "Vai. Precisar esperar esfriar, mas posso levar você até a cidade, se quiser. Ou até a fazenda Monteiro. Fica por aqui, não? Conhece a fazenda?" "Conheço sim, desde criança. Inclusive, já brinquei nos açudes de lá, quando meu pai era vivo." Ele estendeu a mão. "Mateus Andrade." Ela hesitou por um instante, depois sorriu com naturalidade. "Helena Monteiro." Mateus sentiu o nome bater como um raio no peito. Claro que era ela, a filha do fazendeiro mais rico da região, a que estudou na capital que quase ninguém via por ali. Diziam que era arrogante, intocável, mas aquela mulher à sua frente parecia bem diferente do que os boatos pintavam. "Bom, senhorita Helena, acho que hoje você vai andar de cavalo." Ela riu. "Faz anos que não ando, mas topo." Montaram juntos em Trovão, Helena à frente, e seguiram pelo caminho de terra. A conversa fluiu com naturalidade. Helena perguntou sobre as plantações, sobre os animais, e demonstrou genuíno interesse. Mateus se surpreendia a cada palavra, a cada riso. "E você?" perguntou ele. "Vai ficar por aqui ou volta para a capital?" "Vim para ajudar meu pai com uns assuntos. Ele anda teimoso e acha que pode resolver tudo sozinho. Fazendeiro que não é teimoso não é." "Fazendeiro, né?" Os dois riram. Quando chegaram na entrada da fazenda Monteiro, Mateus desmontou e a ajudou a descer do cavalo. "Obrigada, Mateus. Salvou meu dia. Só espero que o velho Adelino não ache que eu sequestrei a filha dele." Helena fez uma careta divertida. "Ele não precisa saber de tudo." E com um aceno desapareceu entre as colunas da imponente casa principal. Mateus montou em Trovão novamente e voltou pelo mesmo caminho. Mas agora algo havia mudado. Um brilho novo havia nascido em seus olhos cansados, como se aquela breve cavalgada tivesse plantado uma semente em seu coração ressequido. O que ele não sabia é que aquela semente traria flores e espinhos. A cidadezinha de São Gregório era pequena, mas naquele dia parecia ainda menor. Mateus acordou cedo. A noite havia sido difícil. Os bois não comiam direito, e o fio do chuveiro queimou. O pão estava duro, e a conta de energia tinha vindo.
mais alta que o previsto. Vestiu sua camisa surrada, calçou as botas com solado gasto e subiu no trovão, o cavalo fiel que ainda lhe restava. Levava consigo uma sela de couro antigo, herança do pai, que pretendia vender ao seu Benedito, dono da venda. Era isso ou ficar sem comprar o sal para os bezerros? Na outra ponta da cidade, Helena acordava em seu quarto amplo, com lençóis perfumados e vista para o campo, mas nem o conforto apagava o peso nos ombros. O pai, como sempre, havia discutido com ela sobre andar sozinha e conversar com qualquer um. Ela o ouviu em silêncio, enquanto tomava café com o jornal aberto. "Hoje você me acompanha na prefeitura", disse Adelino. "Quero que comece a entender como se administra um império." Helena engoliu seco. Império. Para ela, a fazenda era uma prisão dourada. Odiava o jeito como o pai falava com os empregados e como ignorava tudo que não estivesse sob seu controle. Mateus chegou à venda com passos firmes, colocou a sela no balcão e seu Benedito olhou com um misto de pena. "Faz cálculo nos olhos. Isso aqui vale uns 80 se eu arrumar. Mas te dou 40. 40? Essa sela foi do meu pai, Curizam, foi. Agora é só couro ressecado. Aceita ou vai embora com ela?" Mateus hesitou. O orgulho coçou forte, mas a necessidade falou mais alto. Feito. Saiu da venda com o dinheiro amassado no bolso, engolindo o gosto amargo da humilhação. Sentou no banco da praça, debaixo de uma árvore de folhas secas, e ficou ali, tentando não pensar em nada. Mas ela estava ali. Helena vinha caminhando pela calçada da praça, sozinha, tendo convencido o pai a deixá-la esperar enquanto ele falava com o prefeito. Usava um vestido azul claro, leve, cabelos presos em trança, simples e um caderninho de desenho nas mãos. Observava as casas antigas, os cães dormindo nas calçadas, o velho lampião enferrujado do coreto, até que os olhos encontraram os dele. Mateus, sentado com a cabeça baixa. Ela parou por um instante. Respirou fundo e se aproximou. "Não esperava te ver por aqui", disse ela com um sorriso contido. Mateus levantou a cabeça surpreso, mas tentou parecer tranquilo. "A cidade é pequena, é difícil se esconder." Helena sentou-se no banco ao lado dele. "Foi vender alguma coisa?" "Uma sela, que não valia nada, mas deu para o sal." Ela ficou em silêncio por um instante, olhando a rua vazia. "Você fala pouco, mas diz muito. E você parece que escuta o que ninguém escuta." Eles se entreolharam. Foi um segundo a mais do que o normal. Um segundo suficiente para que o mundo ficasse em suspenso. Helena abaixou o olhar. "Meu pai vai voltar logo. Se ele me vir aqui, melhor você ir então." Ela se levantou, mas antes de partir, disse: "Não sei se é certo eu dizer isso, mas gostei de te ver aqui, e se foi andando depressa." Mateus a observou desaparecer pela calçada. A tarde passou devagar. O céu se tingiu de laranja, e a brisa trouxe o cheiro da terra seca. À noite, os dois estavam em silêncio. Helena, debruçada na janela de seu quarto, olhando o céu estrelado, como quem procura respostas entre constelações. Mateus, na varanda da casa simples, com um caderno velho nas mãos. Pegou uma caneta e escreveu. Ela sorriu de novo, e por um instante eu me senti menos sozinho neste mundo duro. Na outra fazenda, Helena abriu o diário de capa de couro e rabiscou o contorno do rosto dele, com traços leves e indecisos. Abaixo do desenho escreveu: "Acho que vi nos olhos dele a coragem que eu sempre procurei nos meus." Nenhum dos dois dormiu cedo naquela noite, e nenhum dos dois queria que o dia seguinte chegasse sem aquele olhar de novo. O dia amanheceu pesado na fazenda Monteiro. O céu ainda não tinha decidido se traria sol ou chuva, e os primeiros raios se filtravam pelas cortinas do escritório de Adelino Monteiro. Ele caminhava de um lado para o outro com um copo de café, forte nas mãos e o senho franzido, como quem mastiga memórias amargas. "Mateus Andrade", repetiu em voz baixa. A simples menção daquele nome despertava um nó no peito. Ele tinha visto Helena voltar da cidade com os olhos brilhando. Demais. E para um homem como Adelino, que via o mundo com desconfiança, isso era sinal de alerta. Chamou a filha para uma conversa. "Preciso que você entenda uma coisa."
disse, sentando-se pesadamente na poltrona de couro. O que houve? Helena perguntou, já desconfiando do tom seco do pai. Vi você conversando com o filho do falecido Andrade na cidade. Quero que isso não se repita. Helena o encarou, surpresa. E por quê? O que tem ele? Ele não é do nosso mundo, Helena. Aquela família sempre foi um problema. Encrenca que só traz dor de cabeça. Eu quero distância deles. Mas ele foi gentil. Me ajudou quando o carro quebrou. Adelino bateu a mão na mesa. Justamente, isso é como começa. Gentileza demais. Esconde intenções. E não quero você envolvida com esse tipo de gente, entendeu? Helena se calou, engolindo o orgulho. Mas, por dentro, uma semente havia sido plantada. Desconfiança. No dia seguinte, ao sair para comprar alguns tecidos com a cozinheira no vilarejo, Helena viu Mateus outra vez. Ele saía de uma loja de ferramentas, com uma expressão pensativa, suado e com os olhos perdidos no chão. Ela se aproximou devagar. Mateus. Ele ergueu os olhos, surpreso. De novo? Começo a achar que é destino. Ela sorriu, mas havia um toque sério no olhar. Posso te perguntar uma coisa, pessoal? Pode. O que aconteceu entre sua família e a minha? Meu pai ficou muito irritado quando soube que eu falei com você. Ele nunca menciona, mas parece que carrega raiva e me mandou me afastar de você. Mateus a olhou por um instante confuso, mas algo se acendeu nele. Ele disse isso? Disse, com todas as letras. Mateus respirou fundo, olhando para o chão. Meu pai também não falava no assunto. Dizia que os monteiros são como a seca, chegam sem avisar e tomam o que é dos outros. Helena engoliu em seco. Será que tem algo escondido? Alguma coisa antiga que a gente não sabe? Mateus franziu o senho. Agora você me deixou curioso. Helena tocou levemente no braço dele. Eu também quero saber a verdade. E assim, sem perceber, eles cruzavam a primeira linha invisível. Não era só o começo de um amor proibido. Era o começo de uma investigação que mudaria tudo. O som da porta velha se arrastando ecoou pela casa principal da fazenda Boa Esperança. Mateus empurrou com força o batente emperrado e entrou na sala empoeirada que não via uso desde a morte de seu pai. Estava tudo ali, os móveis antigos, cobertos por lençóis, os quadros desbotados, o cheiro forte de madeira úmida e abandono. Ele precisava encontrar algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a provar que ainda tinha direito àquela terra. Entre papéis velhos, livros e jornais, empilhados, encontrou uma caixa de madeira com trancas enferrujadas. Forçou com um canivete, e a tampa cedeu com um estalo seco. Dentro havia documentos antigos, escrituras, cartas e um caderno de capa de couro com as iniciais J.A. Joaquim Andrade, seu avô. O coração de Mateus acelerou. Folheou as páginas com cuidado, sentindo o peso da poeira e do tempo. Ali estavam relatados anos de luta pela terra, embates com vizinhos e, o mais surpreendente, um acordo assinado entre Joaquim Andrade e o então patriarca da família Monteiro, em 1968. Um acordo de divisão de terras, selado com uma promessa. Os Andrade manteriam os limites se os Monteiros cedessem parte da água do açude da Pedra Branca, o que garantiu prosperidade a ambos por décadas. Mas esse acordo, ao que parecia, nunca fora registrado em cartório, e nas últimas páginas as anotações mudavam de tom. Havia palavras duras sobre traição, sobre Adelino, ainda jovem, ter rompido o pacto após a morte do pai, usurpando parte das terras e bloqueando o acesso ao açude. Joaquim morreu pouco depois, e a família Andrade entrou em decadência. Mateus fechou o caderno com as mãos tremendo. Aquilo explicava muita coisa. O ressentimento do pai, a decadência da fazenda, e talvez até o motivo de o velho Adelino odiar os Andrade. Mas por que esconder isso por tanto tempo? Com o caderno sob o braço, saiu para o campo. O vento soprou forte naquele final de tarde, como se a própria terra sussurrasse segredos antigos. No horizonte, viu uma figura conhecida. Helena, caminhando em sua direção com um sorriso tímido. Espero que não se importe, disse ela. Pedi à cozinheira que me deixasse trazer um pouco de bolo de milho. Achei que você não ia recusar.
Claro que não. Ele sorriu surpreso. Mas o que você está fazendo aqui? Seu pai sabe? Não. E é melhor que não saiba. Sentaram-se sob a sombra de um juazeiro. Helena tirou o bolo da cesta, cortou 2 pedaços e entregou um a ele. Mateus hesitou, olhando para ela com um misto de gratidão e receio. Helena, preciso te mostrar uma coisa. Ele pegou o caderno e o abriu. Na página do acordo, enquanto ela lia, o sorriso dela foi sumindo, substituído por um semblante sério e indignado. Isso é verdade? Meu avô. E o seu? Tá tudo escrito aí. Parece que seu pai rompeu com o pacto depois que o seu avô morreu. E desde então, a gente foi perdendo tudo. Helena respirou fundo, visivelmente abalada. Eu nunca ouvi falar disso. Meu pai sempre disse que os Andrade eram problemáticos, que viviam debaixo dos nossos calcanhares porque escolheram o fracasso. Agora eu vejo que talvez ele escondeu uma parte da história. Um silêncio denso caiu entre eles. O vento voltou a soprar, levantando poeira do chão rachado. De repente, um estalo. Um galho seco se partiu ali perto. Ambos se viraram rápido. Nada. Só o som distante de um pássaro. Sentiu isso? Perguntou Helena. Senti. Mateus se levantou. Alguém está por perto. Ele caminhou alguns passos em direção à mata rala, mas não viu nada. Voltou devagar, olhando ao redor. Era como se a própria fazenda estivesse vigiando cada movimento deles. Melhor você voltar, disse ele sério. Se alguém viu você aqui, pode dar problema. Helena hesitou, mas assentiu. Certo, mas vou voltar amanhã e vou conversar com meu pai. Nem que seja pela primeira vez na vida, eu preciso saber a verdade. Quando ela se foi, Mateus ficou ali olhando o horizonte que começava a se tingir de laranja. As palavras do avô ecoavam em sua mente. A terra é de quem a respeita. E talvez para ele, a hora de lutar com tudo o que tinha estivesse finalmente chegando. Mas o que Mateus ainda não sabia era que o passado não seria seu único inimigo. Alguém, ou algo, estava observando, há muito mais tempo do que ele poderia imaginar. Os dias seguintes foram cheios de silêncios e olhares atentos. Mateus não conseguia dormir bem, sentia que estava sendo vigiado. Aquele estalo na mata, o farfalhar noturno perto do curral. Algo rondava a fazenda, mas ele não conseguia dizer o quê ou quem. Ainda assim, Helena voltou. E voltou mais de uma vez. Eles passaram a se encontrar nas margens do riacho seco que dividia suas terras. Ali, debaixo de um angico antigo, sentavam-se sobre pedras e conversavam como velhos amigos, ou como amantes que ainda não sabiam que estavam apaixonados. Você contou ao seu pai? Perguntou Mateus numa tarde quente, com o vento espalhando poeira entre os capins amarelos. Helena desviou os olhos. Tentei, mas ele surtou quando mencionei o nome Andrade. Disse que a única coisa que os Andrade sabiam era cavar buraco com a pá errada. Então ele sabe do pacto, sabe, e quer que fique enterrado. Helena levou a mão ao bolso do vestido e tirou uma pequena foto. Estava amarelada e gasta nas bordas. Encontrei isso no fundo de uma gaveta. É seu avô, com meu avô. Eles sorriem de mãos dadas diante da pedra branca. Mateus pegou a foto com cuidado. Os 2 homens na imagem pareciam irmãos. E atrás deles, o açude, ainda cheio, espelhava um tempo de abundância que já não existia. Isso muda tudo, disse ele, mas também nos coloca em perigo. Por quê? Mateus hesitou, depois respirou fundo. Porque alguém passou por aqui à noite, porque mexer com o passado morto às vezes acorda fantasmas, e porque seu pai é capaz de qualquer coisa para manter o que construiu. Naquela noite, Mateus acordou com o latido dos cachorros. Pegou sua lanterna e foi até o curral. Um dos portões estava aberto. Um bezerro havia desaparecido. As pegadas mostravam que ele havia sido arrastado até o limite das terras da fazenda Monteiro. Coincidência ou um recado? No dia seguinte, Helena não apareceu. E nem no outro. Só no 3º dia ela o procurou nervosa, olhos avermelhados. Meu pai me trancou no quarto por 2 dias. Disse que me mandará para a cidade se eu voltar a falar com você. Ele descobriu tudo. Você tá bem?
Perguntou Mateus, segurando suas mãos com força. Eu... tô. Mas precisamos parar. Pelo menos por agora. Mateus sentiu o peito apertar. A fazenda estava caindo aos pedaços. O banco ameaçava confiscar tudo. E agora... perderia também a única coisa boa que havia surgido em meio ao caos? Você quer isso? Perguntou ele. Helena mordeu o lábio inferior. Os olhos marejados, mas firmes. Eu não sei o que eu quero. Só sei que não vou deixar meu pai nos separar por mentiras. Mas preciso de tempo, só isso. Ela foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, Mateus caminhou até o velho celeiro abandonado. Precisava pensar. Ali era onde seu pai guardava ferramentas, milho, até mesmo armadilhas para porco do mato. Mas agora só restavam teias e silêncio. Enquanto caminhava entre os objetos antigos, pisou em algo oco. A madeira do chão rangeu diferente. Ele se abaixou e encontrou uma tábua solta. Debaixo dela, uma pequena caixa de metal. Dentro havia fotos, cartas e um envelope com a letra de sua mãe. Nunca tinha visto aquilo antes. A carta dizia: se um dia você encontrar isso, Mateus, saiba que seu pai não foi fraco. Ele foi calado. Por medo. O que aconteceu entre nossa família e os Monteiro não foi apenas sobre terra, mas sobre algo mais profundo. Algo que envolveu morte. Proteja-se. E confie apenas em quem te olhar com verdade. Mateus se sentou no chão de terra batida, com a carta entre os dedos. O coração batia rápido. Se havia mesmo uma morte envolvida, então não era apenas uma disputa de terra. Era uma herança envenenada. E ele estava bem no meio dela. Na manhã seguinte, um oficial do banco apareceu com um papel na mão. Intimação para desocupação. Ele tinha 30 dias para sair da propriedade. Ou seria removido judicialmente. No mesmo dia, o vaqueiro mais antigo da fazenda Monteiro, seu Pedro, apareceu na porteira. Mateus, posso falar contigo? Pode sim. Entra. O velho hesitou, tirou o chapéu da cabeça e segurou-o contra o peito. O que vou te dizer pode custar meu emprego. Mas talvez te salve. Diga, seu Pedro. Teu pai. Ele não morreu só de tristeza. Ele descobriu algo. E na noite que sumiu, não era para estar sozinho. Foi encontrar alguém perto da Pedra Branca. Ele sumiu? Não. Ele morreu aqui. Mesmo. Foi o que contaram, mas eu vi com meus olhos. Vi ele entrando na mata, nunca mais voltou igual. Quando voltou dias depois, já estava doente. Assustado. E ninguém nunca mais falou sobre isso. Mateus sentiu a respiração falhar. Tudo começava a se encaixar. E tudo ficava mais sombrio. Por que tá me contando isso agora? Porque vi teus olhos, guri. São os mesmos olhos do teu pai. E se tu vai atrás da verdade, vai precisar saber onde procurar. Onde? No fim da cerca oeste. Ali onde os eucaliptos fazem sombra à tarde. Mas vai preparado. Nem tudo que está enterrado quer ser desenterrado. As palavras da carta da mãe não saíam da cabeça de Mateus. Nem tudo que está enterrado quer ser desenterrado. Mas agora era tarde para recuar. A verdade o chamava com mais força do que o medo. Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, ele se dirigiu até a cerca oeste, onde os eucaliptos altos lançavam sombras compridas sobre a terra seca. O lugar era silencioso, quase sagrado, com um cheiro forte de folhas úmidas e raízes expostas. Ao chegar ao fim da cerca, encontrou uma pequena trilha encoberta pelo mato alto. Nunca havia reparado nela. Parecia um antigo caminho, esquecido, com o tempo. Seguiu por ali até avistar uma casinha de barro com telhado de palha, meio escondida atrás de pedras e arbustos. A fumaça fina saindo da chaminé denunciava que alguém estava lá dentro. Era ali que morava Dona Celina, a velha, curandeira que todos na cidade conheciam. Mas poucos tinham coragem de visitar. Mateus se aproximou com respeito. Bateu à porta de madeira. Entre, Mateus Andrade, disse a voz rouca lá de dentro, antes mesmo que ele pudesse anunciar sua chegada. Ele entrou. O cheiro de ervas e fumo enchia o ar. A sala era pequena, repleta de frascos, santos, velas e retratos antigos. Dona Celina estava sentada em uma cadeira de balanço, os olhos fechados,
a pele enrugada como casca de árvore. A senhora sabia que eu viria? O passado grita, meu filho. E quando o passado grita, até os mortos acordam. Mateus engoliu em seco. Preciso entender o que aconteceu entre minha família e os Monteiro. Ela abriu os olhos devagar. Você não veio aqui para entender. Veio para decidir. E isso é muito mais perigoso. Decidir o quê? Dona Celina se levantou devagar. Foi até um baú antigo e retirou um embrulho coberto por um pano vermelho. Dentro havia um livro velho de anotações e uma cruz de madeira rachada. Isso aqui era do seu avô. Ele me deixou antes de morrer. Pediu que eu só entregasse a quem tivesse coragem suficiente. Mateus pegou o livro. Dentro havia registros detalhados de acontecimentos antigos, o pacto com os Monteiro, a divisão de águas, a amizade entre as famílias, e então o rompimento. Mas o mais chocante veio nas últimas páginas. O relato de uma noite em 1971, quando o patriarca dos Monteiro mandou homens armados invadirem a sede dos Andrade para forçar a renúncia à parte das terras. Na confusão, um dos capangas foi morto, e o corpo escondido próximo à Pedra Branca. Isso é real? Perguntou Mateus, estarrecido. O corpo nunca foi encontrado, respondeu Celina. Mas dizem que quem morre injustiçado não descansa, e que sua alma fica presa ao lugar onde caiu. A senhora quer dizer que, às vezes, os barulhos que você escuta na sua fazenda à noite não são só gente, são vozes. Vozes do passado. Mateus sentiu um calafrio subir pela espinha. Eu preciso provar que meu avô foi traído, que meu pai não era um fracassado. E vai. Mas a verdade cobra caro. E talvez, quando souber de tudo, não possa mais voltar a ser o mesmo homem. Mateus guardou o livro, agradeceu e saiu. Naquela mesma tarde, Helena apareceu. Dessa vez, com o rosto marcado por um tapa recente. Meu pai descobriu que eu fui atrás da curandeira. Disse que se me ver com você de novo, me manda para São Paulo amanhã cedo. Mateus tocou seu rosto com carinho, revoltado. Isso não vai ficar assim. Mateus, você precisa parar. Ele é perigoso. Eu tenho medo do que ele pode fazer com você. E eu tenho medo de perder você, respondeu ele com firmeza. Ela segurou a mão dele com força, os olhos molhados. Então me promete que vai ficar vivo, que não vai se jogar contra um homem que pode tudo por aqui. Mateus ficou em silêncio por alguns instantes. Depois assentiu. Eu prometo. Mas antes de fugir, eu vou enfrentar. E você vai saber de tudo. Porque a verdade, Helena, é o que pode nos libertar ou nos destruir. Eles se abraçaram ali mesmo, no terreiro da casa abandonada do avô de Mateus. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho, e no horizonte as sombras pareciam se mover sozinhas. O céu amanheceu pesado, coberto por nuvens escuras. O cheiro de chuva pairava no ar, mas não era só a terra que esperava por um alívio. O coração de Mateus também carregava o peso do que estava prestes a fazer. Com a velha cruz de madeira no bolso e o livro de anotações do avô nas mãos, ele partiu rumo ao limite oeste da fazenda, onde a Pedra Branca se erguia como um monumento do tempo. Aquela pedra gigantesca, envolta por mato alto e raízes grossas, era mais do que um marco. Era a guardiã de um segredo antigo. Chegando lá, Mateus caminhou em volta da rocha, como se o próprio chão pudesse sussurrar onde cavar. No diário, o avô mencionava uma figueira seca e um tronco queimado. E ali estava, a árvore retorcida, com galhos mortos apontando para o céu como dedos acusadores. Começou a cavar. Com uma enxada e as mãos nuas, foi rompendo a terra endurecida, metro por metro, até bater em algo firme. Um baque seco ecoou. Mateus parou. Respirou fundo. Continuou cavando. Debaixo da terra úmida, encontrou uma lona velha e um esqueleto parcialmente preservado. Ao lado, um botão de casaco, um relógio de bolso quebrado e uma plaqueta metálica com as iniciais GM. Mateus sentiu o estômago revirar. O corpo era real, o crime também. E agora ele tinha a prova que precisava. Mas mal teve tempo de processar o que encontrara. Um som de passos o alertou.
Alguém se aproximava. Virou-se e viu ao longe 2 homens, armados com roupas de vaqueiro, os mesmos que trabalhavam na fazenda Monteiro. Um deles assobiou, e o outro apontou na direção de Mateus. Ele não pensou 2 vezes. Correu, enfiou o diário no bolso, agarrou a cruz e fugiu pela mata, ouvindo os estalos dos galhos sendo quebrados atrás de si. O suor escorria pelo rosto, as mãos sujas de sangue e terra, o coração batendo como um tambor de guerra. Conseguiu despistá-los atravessando um brejo. Escondeu-se em uma velha tapera abandonada até o anoitecer. Quando a certeza do perigo passou, voltou para casa pelos caminhos mais escondidos, evitando a estrada. No dia seguinte procurou Helena. A encontrou no vilarejo saindo da igreja com expressão preocupada. "Você tá louco", sussurrou ela, ao vê-lo sujo, com os olhos arregalados. "O que aconteceu?" Mateus contou tudo, desde a cova até a perseguição. "Helena, eu preciso da sua ajuda. Esse homem pode ser o que o diário menciona. Se a gente provar que ele era capanga do seu avô, ou do seu pai." "Meu pai não é assassino", disse ela num impulso. Talvez não diretamente, mas ele protegeu um crime e calou quem tentou revelar. Ela ficou em silêncio, respirou fundo. "Eu encontrei o diário do meu avô. Estava escondido numa caixa com medalhas antigas. Ele fala do pacto com os Andrade. E menciona um tal de Gilmar Martins, capataz fiel. Foi demitido após uma briga. Ninguém nunca mais soube dele. Gilmar Martins, GM." Mateus tirou a plaqueta do bolso. Helena empalideceu. "Isso vai destruir meu pai, Mateus. Ou vai libertar ele do peso que carrega em silêncio há décadas." Ela o abraçou, forte. "A gente precisa ir até a cidade. Entregar isso à justiça. Sim, mas antes, preciso avisar Dona Celina. Ela me deu coragem quando eu só tinha medo." Naquela noite, enquanto os 2 se preparavam para fugir, alguém bateu na porta da casa. De Mateus era um tiro. A bala atravessou a madeira e cravou na parede do fundo. Mateus e Helena se jogaram no chão. Um segundo disparo atingiu o batente da janela. "Eles sabem que você encontrou o corpo", gritou Helena. Mateus pegou sua espingarda velha, entregou a chave da caminhonete a Helena e sussurrou: "Vá agora. Pegue o livro, a cruz, a plaqueta. Vá até a cidade, leve tudo a delegacias. E você?" "Vou segurar o tempo que der. Vai." Ela correu, ele ficou. Do lado de fora, os 2 homens se aproximavam devagar. Mas o que eles não esperavam era que o povo do vilarejo, que sempre vira Mateus como um herdeiro de fracasso, começava a aparecer, um por um, com lanternas nas mãos e coragem nos olhos. A verdade já não era só dele. Agora era de todos. Helena dirigia com as mãos tremendo. A caminhonete de Mateus rugia pela estrada de terra enquanto ela segurava com força o volante, tentando não olhar para trás. O livro do avô, a cruz de madeira, a plaqueta e a carta da mãe de Mateus estavam jogados no banco do passageiro. Ela precisava chegar até o delegado da cidade. E viva Mateus, por outro lado, permanecia na fazenda, com a espingarda apoiada na parede e os olhos fixos na entrada principal. Não havia mais como fugir. A verdade estava escancarada e agora ou ele a defendia ou seria enterrado com ela. Do lado de fora, 2 homens vinham se aproximando a cavalo. Não eram os mesmos capangas de antes. Era o próprio Adelino Monteiro, montado em seu cavalo preto, acompanhado de um homem mais jovem, o administrador da fazenda, com cara de poucos amigos. Mateus saiu até a varanda. "Vim conversar como homem", disse Adelino, firme, sem descer do cavalo. Depois dos tiros: "De ontem? Vai ter que me perdoar, mas essa conversa vai ser de longe mesmo." Adelino suspirou, tirou o chapéu e revelou o cabelo grisalho suado. "Você desenterrou um problema que devia ter ficado morto." "Eu desenterrei um homem, senhor Adelino. Um ser humano. E vai jogar isso contra minha família?" "Não vou jogar nada. Mas se a justiça decidir fazer isso, não serei eu quem vai impedir." O velho o encarou por longos segundos. "O que você quer?" "Quero minha terra de volta. Quero o pacto respeitado. Quero a verdade reconhecida." "E a minha filha?" rebateu ele com os olhos ardendo. "A sua filha é a única coisa que ainda me mantém são. Mas eu nunca pedi a ela que escolhesse. Se o senhor quiser me odiar, que se me odeie.
Mas deixe ela fora disso, Adelino desceu do cavalo. Eu não odeio você, Mateus. Eu odeio o que você me lembra. Um passado sujo. Um erro que cometi quando era jovem, cheio de sede por poder. Aquele corpo enterrado. Eu não mandei matar. Mas permiti o silêncio. E isso me corrói desde então. Mateus se surpreendeu com a confissão. A tensão se desfez por um segundo. Se o senhor sabe disso, por que tentou me parar? Porque a verdade, filho, destrói famílias. E eu já destruí a minha uma vez. Nesse momento, um carro da polícia subiu pela estrada da fazenda. Helena estava no banco de trás com o delegado ao lado. Está feito, disse ela saindo do carro. Eles têm o diário, a carta, a plaqueta. A investigação vai começar. E você não vai mais carregar isso sozinho, Mateus. Adelino olhou para ela com os olhos marejados. Você não me perdoaria nunca, não é? Eu não sei. Mas talvez, um dia, o delegado se aproximou. Senhor Adelino, o senhor vai precisar prestar depoimento. E mais cedo ou mais tarde a justiça vai falar mais alto. Adelino assentiu, resignado. Só peço uma coisa. Quando isso tudo acabar, não destruam o nome do meu pai. Ele errou, sim, mas construiu tudo isso com as mãos calejadas. E a culpa foi minha. Mateus se aproximou, estendeu a mão. Depois de uma eternidade, o velho apertou. Ali, no meio da terra, seca, dois homens divididos por ódio, orgulho e dor finalmente se olharam como iguais. Dias depois, a cidade inteira ficou sabendo do caso. A descoberta do corpo próximo à Pedra Branca virou notícia em toda a região. Uma investigação foi aberta e o nome dos Andrade foi enfim limpo. Helena decidiu ficar. Não voltou para a cidade grande. Com as mãos na terra, ao lado de Mateus, ela ajudava a reconstruir o que a mentira havia quase destruído. Mateus conseguiu renegociar com o banco, agora com a cidade a seu favor. O povo, que antes o ignorava, agora o via como símbolo de coragem. E na varanda da casa simples, ao pôr do sol, Mateus e Helena se abraçaram em silêncio. Não haviam vencido tudo, mas haviam vencido o mais difícil, a si mesmos. A praça da pequena cidade estava mais cheia do que nos dias de festa. As pessoas se apertavam ao redor do coreto, onde o delegado João Ferreira havia montado uma pequena estrutura para o anúncio oficial. O sol se punha devagar atrás da igreja, lançando um brilho dourado sobre os rostos atentos, curiosos, alguns temerosos. No meio da multidão, Mateus observava em silêncio. Helena segurava sua mão com firmeza, o olhar firme apesar da tensão no rosto. Ao lado deles, alguns antigos trabalhadores da fazenda dos Monteiro trocavam olhares inquietos. Muitos sabiam da verdade há anos, mas o medo os calava. Adelino Monteiro chegou escoltado. Não estava algemado ainda, mas os olhos baixos e o semblante abatido não deixavam dúvidas. Ele carregava o peso de décadas de silêncio. O delegado subiu no coreto com um maço de papéis em mãos. Boa tarde a todos, disse a voz amplificada pelo microfone da rádio local. Estamos aqui hoje para dar transparência ao caso que envolve as famílias Andrade e Monteiro, duas das mais antigas desta região. O murmúrio aumentou. Mateus sentiu o coração acelerar. Após análise de provas entregues voluntariamente, continuou o delegado, incluindo um diário, uma carta e objetos retirados de uma antiga cova clandestina, localizamos os restos mortais de um homem desaparecido desde 1971, Gilmar Martins, antigo funcionário da Fazenda Monteiro. Um burburinho indignado explodiu entre os moradores. Muitos lembravam do nome, mas ninguém jamais soubera seu destino. As investigações confirmam que o crime ocorreu após um rompimento do pacto de divisão de terras entre as famílias. Ainda não há evidência direta de autoria, mas a omissão e o encobrimento do crime estão claros. Mateus olhou para Adelino, que agora chorava discretamente, os olhos presos ao chão de pedra da praça. Por isso, disse o delegado, comunicamos que o senhor Adelino Monteiro responderá judicialmente por obstrução de justiça, falsidade ideológica e ocultação de informações referentes a crime de homicídio. E a multidão prendeu a respiração. Também anunciamos a revalidação do acordo original de divisão de terras entre as famílias,
o que garante ao Sr. Mateus Andrade a restituição legal de parte das terras tomadas indevidamente há mais de 5 décadas. Um silêncio tomou a praça por alguns segundos, até que alguém começou a bater palmas. Logo, outros seguiram. Um a um, os moradores começaram a aplaudir não só a coragem de Mateus, mas a quebra do ciclo de silêncio e poder. Adelino subiu ao coreto, pediu a palavra. O delegado hesitou, mas cedeu o microfone. Eu, disse ele com a voz embargada, cometi o maior erro da minha vida ao permitir que a verdade fosse enterrada junto com aquele homem. Fiz isso achando que estava protegendo minha família, mas só estava me condenando. Ele olhou diretamente para Helena. Filha, não espero seu perdão. Só espero que você possa viver leve, sem o peso que eu carreguei por tanto tempo. Helena chorava, mas não recuou. Aproximou-se do pai e, em silêncio, tocou seu ombro. Um gesto de humanidade mais do que de perdão. No dia seguinte, Adelino se entregou voluntariamente à justiça. Não fugiu, não recorreu a advogados caros. Disse apenas, quero pagar o que devo. E assim, com o peso da verdade sobre os ombros, ele começou a reparar o que décadas de orgulho haviam destruído. Semanas depois, a fazenda Andrade voltou a florescer. Não só na terra, mas no coração de todos que ali viviam. Helena e Mateus lideravam juntos como iguais, ensinando aos empregados e aos filhos dos empregados que a honra não vem do nome, mas das escolhas. À noite, ao redor da fogueira, os moradores da vila ouviam Mateus contar histórias. A gente luta não é só pela terra, mas pela memória, pela verdade e pela liberdade de amar, mesmo quando o mundo diz não. Acima deles, o céu do sertão brilhava mais limpo do que nunca. As estrelas agora eram testemunhas da justiça feita. A chuva caiu naquela noite como bênção sobre a terra ressequida. Depois de anos de seca, as primeiras gotas chegaram pesadas, lavando o chão, os telhados e os corações. Na varanda da nova sede da fazenda, construída com madeira reciclada e paredes de taipa reforçada, Mateus observava a água correr pelos sulcos do campo como se a própria terra estivesse chorando de alívio. Helena se aproximou por trás, enrolada em um xale de lã, e encostou a cabeça no ombro dele. A terra tá viva de novo, disse ele com um sorriso calmo. E a gente também. O tempo havia passado desde aquele dia na praça. Adelino, agora em liberdade condicional, passava os dias na casinha nos fundos da sua fazenda, escrevendo memórias e cultivando um pequeno pomar. Recusou-se a voltar ao poder, preferindo a solidão redentora da simplicidade. A cidade havia mudado. O nome da família Andrade voltara a ser respeitado. Jovens iam à fazenda de Mateus aprender sobre agricultura sustentável, sobre justiça e sobre o valor das raízes. Mas o maior símbolo da mudança não era uma construção, nem uma sentença de tribunal. Era o campo. Naquele mesmo dia, um grupo de crianças corria entre as plantações de milho. Um menino com olhos castanhos e sorriso atrevido gritava para o pai, Pai, vem ver! O milharal tá alto que nem eu! Mateus desceu os degraus da varanda e correu até ele. Você tá mais alto que o milho, rapaz. Tá virando um gigante. Helena os observava de longe com uma mão sobre a barriga já saliente da segunda gravidez. Uma nova vida a caminho. Uma nova chance. O campo, agora verde e vibrante, era prova de que tudo pode renascer, mesmo depois da perda. No final da tarde, quando o sol rompia as nuvens, Helena reuniu todos no terreiro. Quero ler uma coisa, disse ela, segurando um pedaço do diário do avô, aquele que quase fora queimado por vergonha. Com a voz firme leu. A terra é de quem nela planta, de quem nela sonha e de quem tem coragem de enfrentar seus fantasmas. Que essa terra um dia seja semente de paz. Todos ficaram em silêncio por um instante. Depois vieram os sorrisos, os abraços, a música. A colheita daquele ano foi farta, mas o que se colheu ali era mais que alimento. Era dignidade. Era cura. Mateus se aproximou de Helena, segurou sua mão e disse, eu achava que ia perder tudo. Mas ganhei o mais importante, um lar, uma verdade. Um amor que nem o tempo, nem a morte, nem a mentira conseguiram enterrar. Ela sorriu.
E agora, Matheus Andrade, agora a gente planta. Para quem vier depois da gente, e assim a história, que começou com terra seca e alma ferida, terminou com raízes firmes e céu aberto. Na Fazenda Boa Esperança, finalmente fazia jus ao nome.